no nosso podcast da equipe de LTU, Gays, Lésbicas e Transunidos, onde quem vos fala aqui é a Líria, e, Ismael. e hoje vamos falar sobre saúde mental, o lugar que ninguém olha. E temos um convidado aqui hoje que vai se apresentar, que é o Lucas. Boa noite, Lucas. Olá, 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 boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada aí para os ouvintes desse podcast maravilhoso. Eu me chamo Lucas Costa, sou psicólogo, com o número de CRP 0321.682. Sou um homem negro cis e trabalho com questões da saúde mental na clínica para jovens e adultos e também faço parte de uma equipe técnica do CRAS, que fica localizado em Cravolândia, que eu trabalho mais com a psicologia social. Mas em todos os espaços estou sempre levando aí as questões de gêneros e sexualidades como pautas. Então, muito obrigado, Alíria e Ismael, pelo convite. Nada, eu que agradeço pela sua presença aqui hoje. Então, para dar início à nossa discussão, eu vou citar um exemplo que aconteceu esse ano de um jovem que ele postou um vídeo nas redes sociais onde ele estava com um amigo dele e as pessoas interpretaram esse vídeo como se ele fosse homossexual. E a partir disso daí começou a haver vários comentários, vários ataques homofóbicos direcionados a ele. E isso o levou, infelizmente, a cometer suicídio. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta a Lucas. É, na sua opinião, como as redes sociais podem ser usadas para ajudar e de que forma esses comentários LGBT-fóbicos podem afetar a saúde mental de pessoas LGBTs? É uma pergunta bastante complexa e eu acho que de enorme importância. E por ser todas essas coisas, eu não consigo te responder de uma maneira direta. Então a gente precisa primeiro pensar o que é gênero, né? O que é constituído gênero e o que é que se faz gênero hoje na nossa sociedade, que na maioria das vezes é uma sociedade binária que só coloca o gênero ou os gêneros como masculino e feminino e que de alguma perspectiva eles são um complemento do outro. E para isso, para ajudar a gente a entender e compreender um pouco sobre o gênero, a gente vai ter a teoria da performatividade que a Judith Butler traz, que ela vai colocar que o corpo é uma superfície que é politicamente regulada, ou seja, o nosso corpo, de alguma forma, é um espaço onde as questões culturais políticas elas vão ser ocupadas e vão atravessar o nosso corpo para, de alguma maneira, trazer aquilo que é considerado como humano ou não. Então, a gente vai pensar o que é um homem de verdade ou o que é uma mulher de verdade, né? Qual é o princípio e o que é que traz a gente pensar qual foi a primeira mulher que serviu como modelo de repetição para as mulheres que existem hoje e também o que é ser homem, né? Qual é esse homem ideal que a sociedade traz como irreal ou como surreal também, que eu costumo dizer que normalmente precisa existir um perfil de homem. Então, quando a gente fala sobre gênero, é preciso dizer que o gênero é uma ficção. Ficção no sentido da sua criação, porque pensando aí num processo de evolução, para quem acredita na história, ou pensando aí na questão do criacionismo, vamos ter duas ideias centrais, né? Primeiro, será que com o passar da evolução, o homem ele foi o macaco, na verdade, né? Os nossos antepassados eles foram constituindo essa ideia de do que é ser homem e o que é ser mulher, ou foi algo compulsório que os discursos foram construídos? E também entender qual é o papel da igreja nessa regulação de colocar o que é mulher e o que é homem. Então, não sei se a gente conseguiu falar um pouco sobre o gênero e também entender que o gênero na nossa sociedade hoje ainda eles garante alguns privilégios, ou seja, você ser homem em uma sociedade machista, patriarcal, que de alguma maneira coloca a heterossexualidade apenas como uma norma, você vai ter alguns benefícios, né? Você vai ter aí
emprego, você vai ter uma fonte de renda, vai conseguir construir e constituir uma família nuclear, que é aquela família da margarina de pai, mãe e filhos. Você vai ter uma esposa, né, que vai ser submissa e por aí vai. Enquanto ser mulher vai remeter, na maioria das vezes, dependendo da cultura de onde você se localiza, como algo de submissão, que vai precisar responder ao homem de uma forma em prestar, como se fala, suporte ao lar, trabalhar fora de casa, ter o seu corpo regulado pelo Estado e pelo seu companheiro, e a partir disso as coisas vão se desdobrando. Enquanto para as pessoas que são dissidentes de gênero e sexualidade, aí a gente vai falar sobre a comunidade LGBTQIA+, isso não é possível, porque de alguma maneira essas pessoas são consideradas um fracasso, porque não correspondem a essas ideias de família, nem muito menos essas ideias de gênero, do que ser homem que ser mulher. Por isso que nós temos aí uma série de sofrimento e também de questões que vão trazer ao adoecimento. E outra coisa importante também para a gente falar sobre essas duas perguntas que a Lília trouxe é como que as pessoas estão situadas num local de poder. Porque frequentemente a gente costuma pensar que o poder é algo que somente um grupo tem, que parte do maior para o menor. Mas se formos pensar na perspectiva do poder do Foucault, vamos entender aí que existe uma microfísica do poder, ou seja, o poder ele está desmembrado em alguns pontos específicos. Por exemplo, nós temos aí grandes instituições em massa que conseguem, de alguma maneira, prover esses corpos e colocar um certo tipo de poder, como os hospitais, as instituições, as escolas, porque, de alguma maneira, ele regula o sujeito em uma dimensão única, ou seja, consegue trazer esse direcionamento de regular o horário que o aluno chega na escola, as suas notas. Da mesma forma, no presídio, onde as instituições conseguem aí ter um histórico da ficha criminal de um sujeito, saber quando ele vai sair, quando ele vai poder comer, quando ele vai tomar banho de sol. Então, esse Estado vai conseguir, de alguma maneira, exercer esse poder direto sobre os sujeitos, enquanto o poder que circula entre as pessoas vai ser da seguinte maneira: um determinado grupo tem poder sobre outros. Aí vamos pensar nas perspectivas dos poderes que estão dentro das relações familiares, onde um pai consegue, de alguma maneira, aí, exercer um poder sobre um filho mais velho consegue exercer um poder sobre o filho mais novo. A mãe consegue fazer uma gestão desse poder, mas não consegue controlar o marido. Então, esse poder ele vai ser desmembrado e vai ser eles que vão dar aí características para essas relações. Então, não é algo que parte somente de uma perspectiva, mas que eles estão aí atravessados, estão aí perpassados por esses poderes, né? E o que é que isso tem a ver com a pergunta que a Lília fez no início? Simples. Se existe um discurso de ódio, isso de alguma maneira vai trazer uma forma de poder. Por quê? Simplesmente, se uma pessoa se vê no direito ou se coloca na postura de tecer ataques, seja eles LGBTQI-fóbicos, seja eles raciais, sobre determinados grupos, isso de alguma maneira traz essa questão de poder, né, que circula entre as pessoas, vai aí de alguma maneira trazer esses corpos dissidentes de gênero e de sexualidade como pessoas que vão ser subjugadas. Mas aí nós temos uma falha na Matrix, que a Lilia trouxe que foi um jovem que ele se considerava heterossexual. Mas por que, nesse momento de julgamento, essa pessoa foi colocada como uma pessoa homossexual? Porque na nossa sociedade nós temos estereótipos e nós temos construções de gênero, ou seja, aquilo que é considerado de homem e de mulher. E a partir do momento que você rompe isso e isso não é identificado em diferentes grupos, vai acontecer esses ataques e esses discursos de ódio. Então, vocês conseguem agora compreender como é que esse poder, que está na mão de um determinado grupo, mas circula entre todos nós, e também essas questões de gênero e sexualidade vai trazer para as questões dos estereótipos, vai falar aí um pouco também
sobre essas questões de masculinidades e o que é possível e o que não é possível. Porque a questão do machismo, ele não adoece somente as pessoas que não são heterossexuais ou que não são homens. Ele também vai trazer todo esse sofrimento para a família, no caso de irmãos que não podem demonstrar afeto com outros irmãos, pais que não podem demonstrar afeto para os seus filhos, porque isso é considerado como algo do gênero feminino e vai determinar fraqueza. Então, as relações de poder, elas vão ser perpassadas pelas relações de gênero também. Também a sua fala, muito cirúrgico. Uma coisa que eu acho bastante interessante é como as definições do que é ser homem, do que é ser mulher, são bem dependentes assim do recorte de tempo e local que você vai fazer. Eu acho isso bastante legal. Acho que foi em ficou Ah, outra coisa também é que, tipo, a sociedade, ela foi construída na binaridade, né? Que do masculino, feminino e Uhum, basicamente masculino é associado a quem tem pênis e o feminino que tem uma vulva. E a partir daí tem toda outra construção, como você falou. E outra coisa também que eu queria comentar é sobre uma coisa que eu vi na rede social, é que foi o ser humano que nomeou as coisas. Então, em algum uhum. período da, da nossa vida, a pessoa chegou, sei lá, falou: Olha, você tem um pênis, você é homem. E chegou lá, você é uma mulher. E, tipo, foi nomeado, sem nenhuma característica específica além dessas duas. E pensar que a sociedade começou a vir dessa base de que só existe isso, nos leva a pensar tanto na sexualidade como a construção de que tudo que é fora do meio heterossexual é errado ou fora do meio. Enfim. Isso que tu colocou é muito importante porque a gente vai ver o poder na forma de discurso. Porque a partir do momento que um determinado grupo vai falar, olha, isso aqui é ser homem, isso aqui é ser mulher, as possibilidades de existência daqueles outros sujeitos que não se encaixam nesses requisitos, elas são extintas. Exemplo muito prático disso é a colonização que nós sofremos aqui no Brasil, porque os indígenas que aqui habitavam tinham seu modo de cultura, tinham suas relações, não se pode falar em relação de gênero, porque isso foi algo que os portugueses trouxeram, mas assim, dentro do seu da sua sociedade existiam papéis, digamos assim, que eram feitos por um ou por dois ou por várias pessoas ao mesmo tempo. Mas a partir do momento que a colonialidade vem e a religião traz, olha, isso é ser homem, isso é ser mulher, e o que isso aqui não cabe porque isso aqui é de demônio, a gente vai começar a pensar que as formas de violência vão levar à extinção e vai levar de algum momento aí a esse sofrimento. Então, é preciso falar de gênero, mas anunciar o gênero como algo que ele precisa ser abolido, porque, infelizmente, ele ainda causa muito sofrimento por conta de um discurso que perpassa por conta dessa nomeação que você trouxe. E isso a gente vai pensar quando se fala dos discursos de ódio que a internet ela mantém, que de um certo período para cá a gente começou a perceber que existia uma banalização. E isso é muito real pós período de eleição que o Bolsonaro foi aí, né, colocado como presidente do Brasil, porque as pessoas se colocam e trazem um discurso de ódio como uma pretensão de liberdade de expressão. Só que isso é algo muito frágil, porque nós temos aí a Declaração dos Direitos Humanos, que vai trazer esse respeito à individualidade e vai deixar bem claro que nós temos liberdade de expressão a partir do momento que isso não vai afetar e nem vai, de alguma maneira, cessar o direito do outro, porque é muito diferente você trazer um discurso de ódio sobre um determinado grupo, justificando isso como opinião. Opinião é você dizer que você gosta de uma roupa amarela ou vermelha.
enquanto você não vai opinar sobre a existência de outra pessoa, porque isso não te compete. Porque você vai estar falando de um lugar que não é seu. Então, e isso, de outro ponto de vista também, traz que esses discursos de ódio, eles são legitimados por pessoas da mídia. E uma dessas pessoas que nós temos ciência é o próprio presidente, que ele vai, de alguma maneira, aí, é, trazer discursos, mais uma vez, tóxicos ou até provocando sofrimento em determinadas comunidades e pessoas. Então, é muito diferente e é muito diferente, mas é muito real essas questões do discurso de ódio, porque na maioria das vezes as pessoas vão trazer esses discursos e essas questões de LGBTQI-fobias baseados em padrões culturais e sociais. Então, é muito real, porque ninguém vai falar que se LGBTQIA+, é uma doença ou é demonização, se não existe um respaldo na cultura para isso. A gente também falou que, tipo, a gente tem um representante que mostra abertamente a LGBTfobia. E isso faz com que pessoas que são LGBTfóbicas, embora por algum período ou certo momento elas não demonstrem isso, sintam certo apoio para mostrar isso, né? E, tipo, interessante que, não sei se eu estou correto em pensar isso, mas, tipo, pessoas LGBTs em geral, elas têm certas barreiras, certas dificuldades que uma pessoa hétero cis não enfrentaria, né? Falo no Uhum. sentido de afeta a saúde mental. Porque a saúde mental a gente sabe que é um problema para a humanidade e tal. Mas falando sobre pessoas LGBTs, assim, precisamente. Precisamente, a gente vai pensar que a comunidade LGBTQIA+, vai ter ou vão ter estressores específicos. Ou seja, a saúde mental, trazendo de um ponto de vista psicológico, está ligada à nossa capacidade de poder se relacionar com o nosso meio, né? Ou seja, com as pessoas que nós vivemos, nossas famílias, nos nossos empregos, nos nossos ambientes escolares, e também a nossa capacidade de discernimento com nós mesmos. Ou seja, eu estou conseguindo aqui falar com vocês porque de algum ponto eu tenho uma saúde mental que eu consigo verbalizar, que eu consigo organizar meu pensamento, eu consigo me relacionar com vocês. Então, a saúde mental são essas questões. E quando a gente fala de adoecimento mental, precisamente vamos estar falando dessa não capacidade de relacionamento. E o estresse de minorias é uma teoria que vai trazer que a comunidade LGBTQIA+, na verdade, essa teoria começou a falar sobre pessoas LGBT, lésbicas, bissexuais e gays, mas a partir de um certo ponto foi estendido isso para a comunidade em geral por conta dessas experiências mesmo. Então, o que é que essa teoria vai trazer? Que pessoas dissidentes de gênero e sexualidade vão ter três tipos de experiências, e essas experiências, na maioria das vezes, não são agradáveis. Então, aí vamos pensar sobre experiência de vitimização. Por que é isso? São aqueles processos ou aqueles momentos em que a comunidade ela vai ser vítima de algum tipo de violência física ou psicológica, patrimonial ou estrutural, simplesmente por não se encaixar nessas normas de gênero e sexualidade. Aí o que, é que a gente vai pensar? Uma pessoa que sofreu um atentado, que foi, de alguma maneira, aí, colocada em um lugar e foi exposta a algum tipo de violência, seja tentativa de homicídio, latrocínio e por aí vai. Violência psicológica, que a gente entende como essas ações que não necessariamente agridem o corpo físico, mas vão ter impacto aí psicológico nessa pessoa. Ou sujeitos que são impedidos de entrar em certos ambientes por não estarem vestidos adequadamente. Então, recentemente, em Salvador teve um caso de um rapaz que ele não pôde adentrar um espaço de um mercado porque ele estava com short muito curto. Ou seja, aí vamos aí o que são padrões de roupa para determinadas pessoas. Aí vamos ter também todas essas situações que, de alguma maneira, vão trazer essas experiências traumáticas, né, digamos assim. E outro ponto também é a homofobia internalizada, porque vamos pensar juntos.
Se um sujeito ele é a todo momento colocado como uma abominação, como um sujeito doente ou como alguém que não vale nada, e isso, na maioria das vezes, vem desde o crescimento, vem desde a infância, porque a sociedade ela não poupa ninguém. Ou seja, desde que existe uma criança que traz três jeitos mais afeminados ou mais masculinizados, antes mesmo da criança se nomear como alguma pessoa lésbica, uma pessoa trans ou uma pessoa gay, a sociedade vai fazer isso por ela. E na maioria das vezes isso não vem de um ponto saudável, vem mais numa questão de bullying, de toxicidade, que a pessoa vai crescer com aquilo. Então, como é que você cresce tendo um comportamento saudável para você mesmo se todo o seu meio externo falar o contrário? Então, as questões da homofobia internalizada vão estar ligadas diretamente com isso. E para além disso, a gente vai pensar que algumas pessoas vão ocultar a sua orientação sexual e a sua identidade de gênero para não sofrerem esses tipos de vitimização. Porque se eu moro em um ambiente onde pessoas LGBTQIA+, não são bem vistas ou a todo momento estão aí sofrendo esse tipo de violência, para que eu vou me colocar como um sujeito de subjetividade, de direitos, se eu sei que vou sofrer com isso? Então, a pessoa oculta isso, que na maioria das vezes essa ocultação ela vai trazer sofrimento psíquico de uma forma assim abominável, porque imagine você precisar ocultar sua orientação sexual para você buscar um emprego, ou você precisar ocultar sua orientação sexual ou identidade de gênero para receber o mínimo de afeto da sua família, do seu pai, da sua mãe ou dos seus irmãos. Imagine você precisar criar uma personalidade, usar, vestir, ter comportamentos de um gênero que você não identifica. O quanto isso não é adoecedor e o quanto isso, de alguma maneira, vai trazer para você uma necessidade de a todo momento estar ali se monitorando para não desviar da norma ou não. Eu não posso falar de determinada forma, eu não posso usar tal roupa, eu não posso ter tal jeito, senão as pessoas vão descobrir e eu vou acabar aí tendo algum tipo de violência. Imagine como a cabeça de um sujeito não fica diante de tudo isso. Então, o estresse de minorias vai trazer que essas questões são bem específicas da comunidade, mas isso trazendo no sentido de realidade, porque é muito adoecedor e triste pensar que pessoas heterossexuais também, ou que não têm nenhuma dissidência de gênero e sexualidade, vão passar por pequenos momentos desse, porque de alguma maneira ele não corresponde. Então, você precisa estar dentro de uma caixinha para você não sofrer. Basicamente, é isso. É interessante que a comunidade LGBTQIA+, normalmente não consegue ser ela mesma dentro das suas próprias casas, mas busca refúgio no meio digital. E, ao mesmo passo disso, nós temos as pessoas com essa homofobia internalizada que expõem isso de forma muito mais aberta no meio digital, nas redes sociais como um todo, o que torna um ambiente muito tóxico para as pessoas LGBTQIA+, que nem no meio digital conseguem se sentir infelizes completas. Sim, porque às vezes o refúgio virtual ele acaba sendo uma possibilidade, né? Quantas vezes a gente já não assistiu filmes e ouviu aí minisséries onde existe um mundo virtual ideal? Só que isso aí fica mais na ficção mesmo, porque quando a gente vai para a realidade, a gente costuma a ver que esses julgamentos e essas questões mesmo do discurso de ódio, eles vão aparecer de diversas formas, ou seja, algo terrivelmente adoecedor é você olhar um site de notícias. Quem estiver ouvindo aí, um dia faz um teste e procura lá alguma notícia que fale sobre LGBTQIA+. E você vai lá e olhe os comentários que tem. E você vai perceber que esses comentários, na maioria das vezes, eles vão trazer essas questões já colocadas aqui como algo assim
surreal, uma maluquice, porque as pessoas pensam que elas estão na internet, elas podem fazer acontecer, mas é como tu, Luana, falou, né? Há regras na internet. Então a gente precisa pensar que quem está lendo ali é outro ser humano. Talvez aquele ser humano já vinha de um processo de adoecimento familiar tão grande que no momento que ele vai visualizar esses comentários, ele pode ser um gatilho para o suicídio, porque o suicídio ele é um sintoma de gravidade de uma doença. Ou seja, as pessoas elas não vão cometer suicídio do nada, elas já vêm passando por um processo de depressão, uma questão de ansiedade, a pessoa pode ter algum transtorno de personalidade, que essas questões podem gerar aí gatilhos emocionais que podem levar a esse suicídio. Então, assim, quando você vai para esses ambientes tóxicos da internet, você vai perceber que, na maioria das vezes, existe um padrão. E esse padrão vai colocar as pessoas LGBTQIA+, como vilões, ou seja, são pessoas que de alguma forma aí querem acabar com a família, né? Que as pessoas aí querem destruir a sociedade, porque querem influenciar a criança, ou querem influenciar o comportamento dos adolescentes, ou vão aí patologizar essas pessoas no sentido de que são pessoas doentes, que são pessoas que de alguma maneira aí têm uma doença infecciosa ou até mesmo vão é, ter uma imposição de moralidade. Não, você não pode ser LGBTQIA+, nem aqui na internet, nem na sua casa, porque a igreja fala que essas pessoas não entram no céu. E isso se torna ainda pior quando vamos falar sobre outras questões que os sujeitos LGBTQIA+, estão inseridos, porque as pessoas não são somente isso. As pessoas são pessoas negras, são indígenas. Então, tudo isso aí começa a se articular no sentido de dizer que como a feminista negra Audre Lorde traz, que não existe hierarquia de opressão. Você não vai sofrer somente porque você é LGBTQIA+, provavelmente você vai sofrer porque você é negro. E quando a gente entra nesse rolê de falar sobre negritude, falar sobre pessoas negras e LGBTQIA+, a gente já entra em outra particularidade que vai trazer aí sobre questões de afetividades, questões de relacionamento sexual e para além de outras coisas. Uma fala que se falou anteriormente, que eu queria fazer um comentário sobre, foi sobre o moço lá de Salvador, que ele foi impedido de entrar no mercado por causa do short, né? Isso não vai de mais um padrão, por causa da sociedade do binarismo nas vestimentas. Tanto que é um padrão que é alimentado nas redes sociais, que eu acredito muito que é uma das maiores fontes de influência hoje em dia, já que ganhou bastante força nos últimos anos, né? Visibilidade, afins e influência em tudo que a gente faz, que é tudo dito como masculino, feminino, essa roupa é para homem, essa roupa é para mulher. Isso reforça cada vez mais a estereotipização do que é ser um homem com uma mulher, que você comentou no começo. E hoje eu estava escrevendo uma redação sobre isso, e que foi justamente sobre como a mídia tem influência na sociedade e como a mesma, há muito tempo, vem pregando a mesma coisa, e a partir do momento que a mídia começou a incluir pessoas LGBTs, foi estereotipando ou fazendo como motivo para rir. Uhum. E, tipo, é uma coisa que nossa sociedade já faz há muito tempo e que a gente vê uma certa mudança bem razoável hoje em dia, sim, por causa das lutas dessas minorias. Mas a forma que é alimentada e retratada desses LGBTs faz com que seja intensificado mais esses estereótipos, mais essa construção que a sociedade faz sobre como pessoas LGBTs são. E é uma coisa bem tóxica, parando para pensar. Uhum.